E aí só tem um time, na minha opinião, que pode avançar, que é o Palmeiras. Palmeiras. Então, quem sabe nesse mundo mágico, quem faça a mágica seja o Flamengo. É óbvio que vai fazer. É o Flamengo que vai fazer mágica ali. Não é o Mickey não, meu amor. É o Flamengo. Torcedor rubro-negro. Elias Júnior volta a atacar Felipe Luiz e faz promessa se a gente passar pelas quartas de finais. E aí, o que você acha que vai acontecer? Corte aqui do Band TV, programa Show do Esporte, crédito de imagem abaixo na descrição. E bora lá, mas se inscreva no canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like porque ajuda demais. Compartilha, comenta, diz aí o que você acha. Mas, esse cara tem problema com Felipe Luiz, continua chamando ele de estagiário e uma série de outras coisas. Vamos conferir tudo. Quem já garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes é o Mengão, é o Flamengo, que teve uma atuação assim de gala contra o Chelsea. Tudo bem, tomamos um sustinho também, mas aí teve lá as substituições e os gols saíram do banco mesmo. O Thiago Leme viu tudo de pertinho e conta pra gente. A Filadélfia ficou rubro-negra nos últimos dias, com direito à festa da torcida na famosa escadaria estátua do Rock Balboa. E dentro de campo, 2 vitórias importantes e o primeiro lugar do Grupo D garantido com antecedência. Depois de estrear com 2-0 sobre o Esperance da Tunísia, o Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3-1 na sexta-feira com grande atuação. Diante do adversário mais difícil do grupo nesta primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, a equipe do técnico Felipe Luiz mostrou a sua força. Pedro Neto abriu o placar para o time inglês no primeiro tempo após falha de Wesley. Mas Bruno Henrique, Danilo e Wallace Young balançaram as redes para o Fla. O gol da virada foi marcado por Danilo, novidade entre os titulares para a partida. Ele atuou no lugar de Léo Ortiz, formando a dupla de zaga com Léo Pereira. Contratado este ano após 13 temporadas na Europa, o atleta de 33 anos mostra que sua experiência pode ser fundamental, ajudando a equipe dentro e fora de campo. A dupla de Léos vem fazendo um trabalho incrível no Flamengo nesse ano, defensivamente, na construção, na leitura das jogadas, decidindo também jogos. E eu, como eu falei, minha forma de contribuir é dando apoio, estando preparado, quando entrando, tentando entrar no mesmo nível deles. E hoje foi um dia muito especial, como eu falei, a partir do momento que eu sabia que eu ia jogar, certamente é algo que me motiva, é algo que eu me sinto muito mais relaxado, muito menos nervoso quando eu sei que eu vou entrar em campo do que quando eu fico fora. A vitória contra o Chelsea aqui na Filadélfia encheu os jogadores do Flamengo de confiança. Com os pés no chão, mas ciente de sua qualidade, a equipe carioca agora vai em busca de objetivos maiores neste Mundial. O jogo de hoje é um medidor importante para aquilo que tem sido o nosso trabalho, para aquilo que são as nossas ambições também dentro da competição e na temporada. Mas para mim o mais importante é o passo seguinte. Creio que hoje era um jogo que dispensava argumentos para poder estar motivado e concentrado. Creio que agora sim, daqui para frente, a gente vai ver o tamanho da nossa maturidade, o tamanho da potência da nossa equipe, tendo que manter um padrão de jogo, tendo que manter um padrão de atitude. Creio que isso é a grande diferença para as equipes vencedoras. Já classificado como líder do grupo, o Flamengo volta a campo na terça-feira contra o Los Angeles em Orlando. O adversário nas oitavas de final, em Miami, será o segundo colocado do grupo C, que pode ser Bayern de Munique, Benfica ou Boca Juniors. Olha só, ele tá ali no nosso totem, né? Hoje você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai. Eu vou dizer o seguinte. Nosso estagiário, nós vamos 33 vitórias, 3 derrotas. Você não pode chamar ele mais de estagiário. O que ele fez nessa partida, a ousadia dele de tirar o Arrascaeta, colocar o Bruno Henrique, você não vai chamar ele de estagiário. Poderia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo. Olha, o Felipe é estagiário, tem muito potencial, vai ser contratado no final da temporada, mas ele tem muito que aprender. Eu vou te falar, olha só. E eu acho lindo que a gente possa conversar sobre esse assunto,
quando o time ganha. Quando o time ganha com modificações que ele fez. Então. Mas pensa numa coisa, eu não suporto chutar cachorro morto, então eu estou muito confortável para dizer que o Felipe, para mim, continua a ser estagiário, que a gente vai sentir muita falta de um treinador mais qualificado nas oitavas de final e nas quartas de final, e você vai lembrar do que eu estou te falando, que ele, nessa partida, ele cometeu um monte de erros, veja só. Você tem uma dupla de zaga que é fantástica, que é Léo Ortiz e Léo Pereira. Isso. Que historicamente é a melhor dupla de zaga do Brasil. Melhor do que a do Palmeiras? Melhor do que a do Palmeiras. A dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, pra mim, ela é melhor do que o Murilo e o Gustavo Gomes. Eu gosto da ideia de que você tenha um destro e um canhoto com a qualidade que o destro e o canhoto tem, com a altura que o destro e o canhoto tem. Léo Ortiz e Léo Pereira tem tudo isso. Como é que eu vou jogar contra o Chelsea e resolvo colocar o Danilo? O Danilo, com todo respeito ao Danilo, que fez o gol, inclusive, mas é um sonho pra mim. Mas ele ia. Mas é um sonho pra mim. Ainda bem que ele estava aí. Ainda bem que ele estava aí, eu vou te explicar por quê. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, historicamente, são muito melhores, a melhor dupla. Como é que eu faço essa incompetência de colocar o Danilo? Ah, mas o Danilo fez o gol. Parabéns, mas vai fazer todas as vezes? Não vai sentir falta? O Danilo é muito mais lento do que o Léo Ortiz. Aí, mas espera, eu vou deixar você brigar comigo, porque é ótimo brigar quando eu tô apanhando. Não, eu não vou brigar, eu não vou brigar de jeito nenhum. É ótimo brigar quando eu tô apanhando. Eu tô apanhando e eu quero... só vou brigar se você chamar o Felipe Luiz de estagiário. Eu quero apanhar, e eu quero apanhar. Eu não tenho problema de apanhar, eu quero apanhar com o Felipe me mostrando que ele é mais talentoso do que eu acho que ele é. Mas vou te contar os erros. Danilo 1, no lugar do Léo Ortiz. Eu acho uma incompetência danada contra o Chelsea. Não é contra o Sam, não é contra o Mamelodi, é contra o Chelsea. E aí nós vamos chegar no Chelsea, mas daqui a pouquinho a gente chega no Chelsea. Antes nós vamos falar das incompetências do Felipe. Ai, gente. Olha só. Olha só, eu volto semana que vem, tá? Semana que vem eu volto. Agora não quero mais ficar aqui, não. Ele põe Léo Ortiz, ele tira o Léo Ortiz e põe o Danilo. Aí ele tira o Varela, que é um baita do marcador, e a função precípua de um defensor é marcar, é defender, e põe esse menino que é ótimo no apoio, mas é um irresponsável na defesa, que é o Wesley. É um irresponsável na defesa. Mas olha só, o Wesley, ele cometeu o erro. Não é daí saiu o gol. Não, mas ele foi bem depois. Depois ele foi bem, porque apoiou, porque ele apoia muito bem. Ele apoia muito bem, mas o defensor tem que defender. Se ele for jogar contra o Palmeiras, se ele for jogar contra o Real Madrid, se ele for jogar contra o Botafogo, os caras vão usar as costas dele pra fazer gol pra caramba em cima dele. Então, Chelsea gostou tanto que quer conversar com o Flamengo pra levar embora o Wesley. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um time que vai jogar o Campeonato Brasileiro para disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações aqui. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um timinho mediano. Vocês ficam pagando pau para a Premier League e eu tenho todo o direito de dizer que cada um que tem a sua opinião. O Chelsea é um timinho fraco, mediano, que vai jogar o Campeonato Brasileiro aqui, vai disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações. Mas vou te dizer, esse Chelsea, o cara que é o cara do Chelsea, Cole Palmer, é o 10 do Chelsea, é o ídolo. Sabe quem é? Aqui no Brasil, a gente comete injustiças gigantes. O Zinho, que você conhece bem, porque foi do seu time, do Flamengo, foi do Palmeiras, foi campeão do mundo pela seleção brasileira. O Zinho, que era fantástico, e todo mundo dizia que o Zinho era enceradeira. O Zinho enceradeira, rodava e passava para quem tá do lado. O Cole Palmer não pode engraxar o sapato do Zinho. O Zinho tem características parecidas, só que era infinitamente mais eficiente. O que fez o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa para quem tá atrás. Esse é o Cole Palmer. Tô te falando. Isso é muito bom. Como é que é o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa para quem tá atrás. Nunca na vertical. Você pega o Messi com 39 anos, o cara sempre acha um espaço para ir para vertical. Você pega o Cole Palmer, o cara é garoto e roda. Então a gente é injusto
Eu não, porque eu sempre dei muito ponto, sempre dei muita moral, sempre dei muito espaço, sempre dei muito elogio, sempre fiz muito elogio ao Zinho, porque eu sempre achei que é um jogador que controla muito bem o jogo, controlava muito bem o jogo. Isso era muito importante nos momentos mais apreensivos, você ter quem controla o jogo para você. E isso o Zinho fazia brilhantemente. Esse Chelsea é fraco, vai ser 7º, 8º ou 9º colocados aqui no Campeonato Brasileiro. E além do que, o Flamengo não põe. Olha o Felipe, vamos voltar pro Felipe. Olha meu técnico aí. Vamos voltar pro Felipe. Errou no Danilo. Meu queridinho. Mas teve mais sorte do que juízo. Errou com o Wesley, teve mais sorte do que juízo, porque o Varela tem que ser titular, principalmente jogando contra a grande equipe. Teve mais sorte do que juízo. E aí o Bruno Henrique tem que ser titular absoluto desse time. Não adianta nada. O cara é alto, cabeceia bem, chuta com as duas pernas e tem velocidade. E corre. Velocidade. Você não vai botar esse cara no seu time, tá de brincadeira. Então, e outra, com todo respeito, o Plata fez o jogo da vida dele. Mas ele vai fazer toda vez o jogo da vida dele? O Pedro é muito melhor que ele. Então... não sei. Tá bom, então, tudo isso me leva a crer que... Então, mas aí você não acha que o Felipe Luiz, maravilhoso, só tem 3 derrotas, 33 vitórias, esse técnico que é espetacular, apesar de ser o primeiro trabalho dele como técnico profissional, logo de uma grande equipe que é o Flamengo, onde o sarrafo é aqui, ó, o sarrafo é aqui, não é aqui, não é aqui, do Flamengo o tempo inteiro, toda hora. Você não acha que ele arruma o time, ele estuda o adversário e faz exatamente aquilo que você gosta? Prepara o time, arruma o time para o próximo adversário? Não. Ele não faz isso. Acho que ele teve mais sorte do que juízo. Tá bom. Acho que ele tem um modelo de jogo dele, do Flamengo. Acho que se ele jogar contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, ele vai ter muita dificuldade. E torço pra estar errado, hein? Porque a coisa mais linda do mundo, Glenda, eu vir aqui, depois de umas quartas de final, onde o Flamengo jogou contra o Real Madrid e ganhou do Real Madrid, jogou contra o PSG e ganhou do PSG, jogou contra o Palmeiras e ganhou do PSG e falar, atenção, fico de joelho aqui. Se o Flamengo jogar uma quartas de final, não, tá prometido. Se o Flamengo jogar, atenção, câmera da verdade, se o Flamengo jogar quartas de final contra Real, contra Palmeiras, contra PSG, contra Botafogo, contra Atlético de Madrid, até o Botafogo, o Flamengo não ganha hoje do Botafogo. Eu vou te explicar depois por quê. Não ganha hoje do Botafogo. O Flamengo hoje não ganha do Botafogo. Se jogar contra um desses 5 times, e Bayern de Munique também, claro que hoje faz o melhor futebol desse Mundial. Se jogar contra 6 times desses 6 que eu coloquei aqui e passar, eu fico de joelho pro Felipe Luiz, vou de joelhos até a câmera e peço desculpas pro Felipe e digo que eu sou um incompetente, que não sabe nada de bola, que tudo aquilo que eu disse em relação ao estagiário, eu tenho que dizer em relação a mim, que não aprendi nada em 40 anos de estrada e de estudo de futebol. Tá prometido. Se ganhar. Se precisa ganhar as quartas. Precisa ganhar as quartas. Tem que chegar à semifinal. Tem que chegar passar por essa turma toda aí. Passar por um desses. É o corredor polonês. Se o Flamengo passar por esse corredor polonês... Um desses seis, pode ser nas oitavas também. Se passar por um desses 6 ou nas oitavas. Mas peraí, chegou nas oitavas. Não, já tá nas oitavas. Então, mas a gente precisa saber contra quem vai jogar. Se jogar contra o Benfica, o Flamengo ganha. Não, tudo bem. O Flamengo ganha. Tá. Joga contra o Benfica, o Flamengo ganha. Tá bom. O Flamengo ganha. Aí vai pras quartas, pode aí, pegar o Botafogo, pode pegar o Palmeiras, pode pegar Real, aí a gente não sabe, tem que esperar. E aí eu vou passar, eu vou de joelhos. Eu vou de joelhos. Não vou falar nas oitavas, porque se o Flamengo jogar contra o Benfica, passa. Tá. Passa. Tá bom. Então, é muito diferente daquilo que eu imagino que vai acontecer quando jogar contra Palmeiras, contra Real, contra PSG. E outra coisa, tá todo mundo decantando em prosa e verso. É engraçado, o Brasil é muito engraçado. É muito engraçado. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Eu sempre disse aqui que os europeus não eram tudo isso. Agora,
E eles estão mostrando que não são. Só que tá todo mundo decantando em prós e versos brasileiros. Aliás, todo mundo não, o mundo inteiro. O mundo inteiro, parabéns ao mundo. E eu vou dizer o seguinte, uma coisa é uma inclusive coisa... Luiz Henrique, inclusive Pep Guardiola, isso, só que quando já tá plantando sementinha, posso fair, qual é o problema, tá lá no futebol só que quando chegar em quartas de final, quando chegar em oitavas de final, você não vai ver o Atlético de Madrid jogando como jogou até agora. Você vai ver esse time pegando. Você vai ver o Diego Simeone no cangote do Griezmann. Você vai ver esses caras correndo. Você vai ver o que vai jogar o Dembélé pelo Paris Saint-Germain em quartas de final. Você vai ver o que esses moleques vão correr. Você vai ver como é que esse time organizado vai se mexer. Você vai ver o que é que esse time do Bayern de Munique tem capacidade de fazer e nós vamos ficar encantados com esse time do Bayern de Munique. E aí nós vamos ter que cair na real. E quando a gente cair na real, que eu acho que vai acontecer nas quartas de final... Mas eu acho que já valeu muito. Nós vamos cair na real e aí só tem um time, na minha opinião, que pode avançar, que é o Palmeiras. Palmeiras. Orlando, porque o Flamengo vai jogar contra o time de Los Angeles lá em Orlando. Por isso que a gente está mostrando a cidade de Orlando. Bom, esse é o estádio, Interco Stadium. É um estádio bonito, pequeno, mas ele é muito interessante porque ele foi projetado para jogar futebol, né? Então, ao contrário daquilo que acontece normalmente nos Estados Unidos, onde os estádios são para o futebol né? Tem uma americano. cobertura ali para os torcedores, porque os torcedores estão sofrendo com o sol. E campo de grama. Campo de grama, não é que você mudou aquele gramado do futebol americano para que você possa jogar. Então é interessante, olha só quantas coisas acontecem por lá, né? O Flamengo vai jogar nesse estádio aí, ó. Quantas coisas acontecem, esse estádio já é maior, esse estádio já é para o futebol americano também. Então esse é o estádio que vai sediar a partida do Flamengo contra o Los Angeles, mas Orlando tem essa ideia de que é um mundo mágico. Quem sabe nesse mundo mágico, quem faça a mágica seja o Flamengo. É óbvio que vai fazer, é o Flamengo que vai fazer mágica ali, não é o Mickey não, meu amor, é o Flamengo. É isso aí o vídeo, galera. Cara, esse Elias Júnior, ele tem algum problema com o Flamengo, cara. Olha o que ele fala do Flamengo. E você vai pagar essa promessa porque a gente vai passar pelas quartas, vai passar pelas semis, a gente vai ser campeão do Mundial de Clubes. O Simpson já falava, um vídeo que eu tenho aqui sobre a oraculista, Flamengo é o campeão e será para confirmar tudo isso. Você vai pagar se rastejar nesse estúdio aí pelo chão lambendo ele em nome do Flamengo. Se o Palmeirinhas é o melhor que vai passar, onde já se viu isso? Você só fala besteira, cara. Onde que esse cara encontra tanta baboseira pra falar assim? Principalmente do Felipe Luiz. Ele tem um problema sério, mas vamos aí entrar e reforçar pra cobrar isso dele, porque ele vai pagar toda essa promessa que ele fez. Não se duvide de time dos outros. Se não é teu time, aposte no seu time, não no dos outros. Você vai se ferrar. Mas é isso aí o vídeo. Vamos curtir e vamos aloprar mesmo ele. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fla. Ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like que ajuda demais a gente. Eu agradeço. Compartilha, comenta. Deixa seu comentário aí. Diz aí o que você acha. Ele tá certo ou não? O que você diz com relação a todo o comentário dele? Ele tem algum problema. Mas enfim, tamo junto. Saudações rubro-negra.